meu sabor. Alô, alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rádio Cidade Alumínio. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade Alumínio FM 87,5. Eu sou Tuca Bustamante. Acabamos de entrar ao vivo aqui numa live para a internet no Facebook. Então você que é ouvinte da Rádio Cidade Alumínio, que acompanha a gente lá no Facebook, já estamos ao vivo aí, esperando o pessoal chegar aqui pra gente poder começar essa live mega especial e surpresa, gente. É isso, live surpresa na Rádio Cidade Alumínio. Então, um bom dia a todos aqui de Alumínio e região. Nós estamos ao vivo para uma conversa muito especial neste Setembro Amarelo, um mês em que nós temos que lembrar a importância de cuidar da nossa saúde mental e da nossa vida. Então, hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada que entende profundamente desse assunto, a psicanalista Elizabeth Marques, chamada pelos amigos e pelos pacientes já mais próximos como querida Beth Marques, e que vem compartilhar conosco orientações, reflexões e caminhos para termos mais qualidade de vida, bem-estar e acolhimento. Então essa live é feita para você, ouvinte da Rádio Cidade, que nos acompanha, e as suas perguntas vão ser muito bem-vindas. Então se você tiver alguma pergunta, se você estiver acompanhando e quiser fazer uma pergunta, nosso zap 11 999 89 3386, e você participa com a gente para fazer perguntas aqui do tema que nós vamos tratar hoje com a Elizabeth Marques, psicanalista que veio diretamente de Botucatu para estar com a gente hoje aqui. Ela está fazendo um trabalho aqui na região, na cidade, em algumas empresas, e ela vai falar tudo aqui pra gente. Eu vou deixar ela então se apresentar para aqui para os nossos ouvintes, e fica com a gente que nós vamos aí então juntinhos nessa super live hoje aqui na Rádio Cidade Alumínio. Bom dia! Bom dia, muito obrigada por estar aqui, por ter sido convidada assim. Estou muito feliz. Eu quero dar um bom dia também a todos os ouvintes, né? Dizer que é um prazer estar aqui, quero contribuir muito com vocês e estou aberta a responder todas as dúvidas, as questões e trazer informação sobre saúde mental e qualidade de vida nesse Setembro Amarelo. Olha só, gente, então agora, né, que nós já apresentamos a nossa convidada entrevistada especial dessa live, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o trabalho que eu conheço, o trabalho da Beth há praticamente 30 anos que nós aí já nos conhecemos, somos profissionais da área da saúde mental, né, ela como psicanalista, eu como psicóloga. Então, primeiro queria dar aí o bom dia a todos também os trabalhadores da saúde mental, para os nossos colegas psicólogos, psicanalistas, para todos aqueles que trabalham, né, com a saúde mental. E estamos aqui aí torcendo para que você também participe dessa live com perguntas. Eu vou pedir então para a Beth contar um pouquinho para a gente a trajetória de vida dela, como é que ela então começou, né, a trabalhar com a psicanálise, e contar um pouquinho para a gente, que a gente aqui tem muita curiosidade de conhecer melhor essa profissional que está aqui hoje conversando com nós, com a gente aqui. Ok. Até mais ou menos os meus 46 anos eu só era do lar e mãe. Aí o que acontece? A partir do momento que os filhos saem do ninho, você precisa fazer alguma coisa para não enlouquecer. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar técnico de enfermagem. Trabalhando como home care, como cuidadora, eu fui vendo necessidades dos pacientes. Ora, precisava fazer massagem no corpo, porque estavam muito inchados por estarem deitados. Ora, precisava trabalhar com a família, no psicológico, para poder atuar com essas pessoas. Como eu tenho uma formação cristã, eu também era envolvida em missões na igreja, e usando o técnico de enfermagem em missões, eu fui trabalhar com adictos nas Cracolândias do Espírito Santo e de São Paulo. Eu comecei em São Paulo, depois eu fui para o Espírito Santo. Ali eu vi a necessidade de trabalhar também com as famílias o psicológico para receber os adictos de volta, quando eles estavam sendo reintegrados à sociedade. Só que eu não fiz a faculdade de psicologia na época, porque eu não conseguia entrar. Mas eu fui fazer a psicanálise. A psicanálise eu me encontrei, eu me entendi as minhas situações familiares e me especializei em transtorno mental, porque foi quando eu me descobri TDAH, o ano passado com diagnóstico de autista, e sendo especialistas em transtorno mental, eu fui trabalhar exatamente com pessoas que recebem diagnósticos tardios e que têm uma extensa jornada de sofrimento. Então, eis-me aqui.
Olha só, gente, que bacana, então, a gente conseguir ter pego a Beth aqui no momento que ela está fazendo um trabalho aqui, através da empresa a Aura 68, ergonomia cognitiva. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre a empresa, né, que eu sei que você está atuando aí muito especificamente agora num momento com a NR1, que é justamente uma norma que veio para as empresas que são agora obrigadas por lei a mapear os seus riscos psicossociais, né, os riscos dos ambientes de trabalho adoecerem as pessoas mentalmente, psicologicamente, e desenvolvendo programas continuados aí em parceria com a Ecovila para receber aí, né, os treinamentos, os vários programas que são feitos continuadamente para que então os funcionários das empresas possam tratar, né, a questão da saúde mental. Conta um pouquinho pra gente também essa história super bacana dessa empresa aí que agora está atuando aqui na região de Sorocaba. Tá, vamos lá. A Áurea 68, ela nasce de um propósito de promover a saúde mental e a qualidade de vida em trabalhos atuando não só aqui em Alumínio, mas em toda a região do território nacional, através de atendimentos online. Em alguns casos, presenciais também. O nosso foco é ajudar as empresas e colaboradores desta empresa a detectar a insalubridade do ambiente, aonde nós vamos diagnosticar se há um ambiente salubre ou insalubre. Por quê? O Ministério do Trabalho e do Emprego constatou um grande crescimento na área de burnout, que é a exaustão mental provocada por acúmulos, excessos de trabalho, falta de gestão de tempo, enfim. E também a depressão e o assédio. Todos os tipos de assédio, seja assédio moral, psicológico, todo tipo de assédio. Então, assim, agora é obrigatório as empresas, porque na verdade as NRs sempre existiram, mas o meio corporativo nunca deu ênfase à saúde mental dos colaboradores. E como o número de afastamento está assim exorbitante, agora o Ministério do Trabalho e Emprego obriga essas empresas a cuidar dessa saúde mental, a dar conta, né, proporcionar um ambiente salubre para que haja produtividade saudável. Então, essa questão dos RHs hoje terem mais essa atribuição, não é? Porque a gente sabe, eu mesmo que como psicóloga trabalhei muitos anos antes de vir aqui para Alumínio, eu trabalhava na área de RH. Ao chegar em Alumínio aqui eu acabei migrando para a área da psicologia social, né? Mas eu já me lembro que naquela época, olha que eu cheguei em Alumínio em 2013, naquela época nós já lidávamos lá em Santos, né? Porque eu também morei e trabalhei em Santos antes de vir aqui para Alumínio, com essas questões já relacionadas a afastamentos por questões aí a grande maioria era a famosa, né, depressão. Sim. Né? Então isso já existia lá atrás, mas como você mesmo disse, naquela época a grande preocupação das empresas, das normas, né, das ISOs, era mapear os riscos físicos, né, da empresa. Então risco de queda, escada, situações que punham em risco, né, físicas, as situações químicas, contaminação, né, ambientes insalubres, mas não se trabalhava com esta questão de doenças que a gente fala doenças, né, do coração, né, da alma, do espírito, porque tem muita gente que ainda associa a depressão com uma coisa que não é frescura. Sim, e não é. Não é. Então fala um pouquinho pra gente, né, nesse mês amarelo, que é um mês do Setembro Amarelo, que se trabalha muito essas questões, onde a depressão é um fator muito desencadeante, né, da questão do suicídio. A questão hoje, então, ela é vista seriamente por uma lei e tem que ser feito, não tem mais aquela opção. Grandes empresas, gente, muitas empresas já tinham práticas muito saudáveis com relação aos funcionários. Então, eu lembro que na época estavam implementando academias, né, nas empresas para o funcionário poder desestressar. Já tinha ali como fazer academia, não precisava pagar, né, para fazer academia. Isso era um benefício que se trazia para o funcionário. Mas mesmo assim, muitos funcionários, né, sofriam aí excesso de trabalho, jornadas extensas, chefes tóxicos, e isso já, pelo que eu entendo, foi se agravando, e hoje chegamos então ao ponto onde temos uma lei, uma norma regulamentadora, onde temos que fazer também esse mapa desse risco psicológico, né, e social, psicossocial. Palavra isso, bonita, exatamente, né, Beth?
Então, conta pra gente um pouquinho, né, as possibilidades que a gente tem de trabalhar dentro de um ambiente corporativo, essa questão da saúde mental, né? Existem muitos caminhos, eu acredito, né? Exato. Vamos lá, eu vou começar pelo mais comum de todos, que é a depressão. Como que a depressão pode levar, ela abre portas para outros diagnósticos. Por quê? Como que a gente pode detectar que aquele ambiente é insalubre, levando uma pessoa à depressão, tá? Através de críticas constantes, humilhações, exclusões e perseguições que afetam diretamente a autoestima do colaborador e podem gerar sintomas depressivos. E essa depressão, ela, se não devidamente, né, diagnosticada e tratada, ela pode chegar a uma situação onde o indivíduo já não consegue mais executar suas atividades laborais, vamos dizer assim. Exatamente, porque a pressão psicológica que ele passa com essas críticas, com essas exclusões, né, vai gerando o quê? Um estímulo sensorial exacerbado. E aí ele tem que dar conta do emocional dele, ele tem que dar conta da produtividade, aí vem o medo de perder o trabalho, perder o salário, tem uma família muitas vezes por trás que ele tem que manter. Então, o que que acontece? Acaba gerando burnout. Olha lá, que é também hoje, está se falando bastante e muitas pessoas estão passando a conhecer, porque esta área nossa da saúde mental, por não conhecer, as pessoas têm dificuldade às vezes de se informar sobre o assunto, não é? Exato, e o burnout hoje, ele é um dos CIDs mais utilizados, é o maior número de afastamento pelo INSS no Brasil inteiro. Então foi aonde o Ministério do Trabalho e Emprego resolveu agora olhar, né, amorosamente, carinhosamente para a saúde emocional dos colaboradores, porque o ambiente anda muito insalubre. Outro que está assim estourando no primeiro lugar de afastamento por INSS também, auxílio doença, é o assédio. Verdade. Tá demais. Essa questão, por exemplo, eu mesmo na época que eu estava atendendo mais especificamente na clínica médica, tinha um paciente que ele não queria mais trabalhar na empresa por causa do chefe. E aí a esposa ficou muito aflita, porque se saísse da empresa, eles iam perder os benefícios médicos, eles iam perder, e ele teria que empreender, né? E empreender num país como o nosso, onde sempre é muito risco, né? Se você às vezes faz um investimento errado, acaba falindo sem nem ter começado ainda. E ele tinha esse dilema, né? Saio do emprego formal porque eu não aguento, estou doente neste emprego, né? E enfrenta as questões financeiras da redução, né, da capacidade de gerar renda dele, que um emprego fixo dava a segurança, né? A segurança. Né, enfrento a minha insegurança e vou empreender, e ele teve que lidar aí com a família, com uma série de situações. Então, às vezes, não é nem opção, né? A pessoa não tem nem opção. A questão, o fator monetário, financeiro, obriga quase que a pessoa a se manter no emprego onde está sofrendo algum tipo de assédio. Sim, e o pior de tudo, né? Além do assédio, o que vem o medo de denunciar e ser desacreditado, porque geralmente o assédio parte por parte de lideranças. E aí o colaborador tem medo de que ele não seja acreditado, né? Muitas vezes, que nem eu já tive um paciente que passou por assédio dentro do seu local de trabalho, onde ele era perseguido pelo coordenador da área dele. Tá? E aí, como ele não se submetia às propostas do coordenador, ele passou a ser ameaçado abertamente. Sabe o que aconteceu? Gerou um estresse pós-traumático, aonde ele foi afastado, precisou ficar afastado pelo INSS, né? E aí a diretoria quis saber o que estava acontecendo, porque era assim, um funcionário extremamente produtivo, e da noite para o dia ficou apático, com tédio, não produzia, faltava muito, né? E aí
como ele já estava em terapia, eu ajudei ele naquele momento, fiz uma carta, acompanhei ele à entrevista na diretoria e ele conseguiu se abrir e falar. Conclusão, o coordenador foi mandado embora por justa causa, ele permaneceu afastado, fez o tratamento, só que quando ele voltou para a empresa, ele não conseguiu, porque ali dentro ele foi humilhado. E pior, algo pessoal dele, o coordenador espalhou para todo mundo. Então é muito sério esse caso de assédio dentro das empresas. E pior, mais sério ainda, é quando o colaborador não tem voz para falar. Ele sofre calado. E isso tem a ver com o Setembro Amarelo, porque a pressão psicológica é tão grande que a pessoa não suporta a humilhação e acaba tirando a própria vida. Então, pessoal, que é um mês, né, que antigamente as pessoas diziam assim, nem fale no assunto, não vamos falar porque pode levar, né, vamos dizer assim, dar ideia para a pessoa que já está com problema. Eu me lembro muito bem que quando eu vim para cá para Alumínio, nós tivemos vários casos em alumínio. Adolescentes, inclusive eu na época trabalhava na Casa Lar aqui como psicóloga, equipe técnica responsável, e um adolescente lá, né, tinha perdido a esperança, vamos dizer assim, para a gente não estar falando a palavra, que, né, as palavras têm uma energia, né, que vibram e a gente quer sempre vibrar no positivo. Mas no Japão, por exemplo, se acontece um episódio desse num determinado local, eles isolam esse local e ninguém mais tem acesso, porque gera uma nova série de várias outras pessoas que buscam o mesmo local. Então, existe essa preocupação, sim, de não falar com medo, né, de que possa causar aí, Daré. Você entende isso? Você acha mais positivo ter este diálogo? Porque falando se pode ter, né? Muitas pessoas não sabem fazer o pedido de socorro, é isso. Se as pessoas estão mais esclarecidas, a chance delas pedirem esse socorro, você acha que aumenta? Assim, é o constrangimento, é não querer se expor, às vezes não é só o medo, é a vergonha. Sabe? A vergonha de, eu tô pensando isso, eu tô imaginando isso. Então, assim, para que a pessoa ela possa realmente se abrir, ela precisa confiar muito. E quando ela tá na depressão, ela tá totalmente dissociada da realidade. Então, assim, ela cria um mundo paralelo muito fatalista, muito negativo mesmo, né? E ela, na verdade, ela não quer desistir de viver. Ela quer acabar com a dor psicológica. Porque dor física, você toma um remédio, a dor passa. Mas a dor psicológica não tem remédio, né? E muitas pessoas não entendem a dor psicológica e ao invés de às vezes só dar um abraço ou só um olhar carinhoso, vem com críticas. Sai dessa, vai tomar um sol, fica deitado nessa cama, fica bombardeando a pessoa. E ela não precisa de bombardeio, o que ela precisa é de amor. Às vezes, um amor que pode ser manifesto no silêncio, com um olhar carinhoso, com um abraço. Esse acolhimento, né? O acolher a dor do outro sem julgamentos, sem comparações, porque é uma coisa que a gente vê que infelizmente as pessoas têm boa vontade, querem até ajudar, mas muitas vezes, por isso que eu digo que a informação é muito importante nesse sentido. Vai lá e a pessoa vem e se abre e fala assim, não, mas olha, eu também estou sofrendo, e começa a fazer comparações, tentando mostrar para a pessoa assim, olha, né, a gente também sofre, mas e aí não entende que não é este o momento, não é? Não vai adiantar nada fazer comparações, porque dor não tem comparação, né? Então, dentro da psicanálise, nós chamamos esse momento de recalque, né? É onde aquilo que a pessoa que está fazendo um tratamento agressivo ao invés de ser um acolhimento, ela não quer encarar a realidade dos fatos dela, né? E aí ela projeta no outro, como assim, vou dar um exemplo. Em algum momento ela teve uma depressão e ela foi tratada dessa forma. Então, ela recalcou, ela jogou o que é recalque? É jogar para o inconsciente aquilo que ela não quer encarar para resolver. Então, ela jogou aquilo para o inconsciente dela, ficou recalcado. Quando ela vê uma pessoa que está depressiva, ao invés dela ir lá, acolher,
ler, se informar, sabe o que ela faz? Ah, você não viveu a metade do que eu já sofri na minha vida. Verdade. Ela tá projetando na outra pessoa o recalque dela, aquilo que ela não conseguiu resolver, ela jogou no inconsciente. Quando viu alguém sofrendo, como ela não se sentiu acolhida no passado, ela não sabe acolher agora. Porque ela não teve informação. A gente entende que não é por maldade, é falta de informação realmente. Só que naquele momento, aquele que está na frente do recalcado e está em dor psicológica, ele também não vai entender que o outro não tem conhecimento. Ele vai sofrer mais ainda. Então, a informação é importante. Se você sabe que alguém do teu lado ou você mesmo está passando por isso, né, busca ajuda, né? Tá aberto o canal. Entre em contato, eu quero te ouvir. Olha lá, gente. Então, o que a gente vê, né, de mais importante nessa questão de quem trabalha com a saúde mental é esta, vamos dizer assim, habilidade, este talento, vamos dizer assim, esse dom, né, que o ser humano que vem trabalhar com a saúde mental tem de acolher e escutar. Essa escuta, muitas vezes a gente não acha essa escuta dentro do ambiente doméstico, não é? Aí vai buscar às vezes nos amigos e essa escuta dos amigos vira fofoca para outras pessoas e a gente se vê ainda mais ferido porque você se abriu com uma pessoa que você acreditava ser seu amigo, de repente a empresa inteira está falando de você pelas costas e você nem está sabendo, às vezes descobre da pior forma possível, né? E aí você já está ali machucado, se sentindo completamente traído, né? Exposto, e isso pode agravar ainda mais o quadro, né, vamos dizer assim, da dor, né, mental que esse indivíduo está tendo dentro do ambiente. Então, a importância é buscar ajuda especializada. Exatamente. Saber com quem conversar. E aí, olha só a novidade boa aqui da Rádio Cidade de Alumínio. A Elizabeth, ela vai fazer uma parceria aqui com a empresa Aura 68 e então ela vai ter um canal aqui através do nosso programa aqui nas manhãs da Conexão Acontece Cidades, onde os nossos ouvintes, né, nós vamos, claro, né, que nós vamos aí fazer uma peneira, porque certamente serão muitos ouvintes. Nossa audiência hoje pelas redes sociais é em torno de 50 mil ouvintes mensais, então tenho certeza que você vai receber muitas perguntas, até aqui já chegaram algumas, daqui a pouquinho, aí quando a gente vai para finalizar, nós vamos fazer essas perguntas dos nossos ouvintes aqui para a nossa psicanalista. Mas então, ela vai fazer este canal aqui online para que você possa conversar, e é claro, se ela detectar nessa conversa depois, né, com a pessoa que existe algum tipo de risco, ela mesma, se a pessoa tiver interesse em deixar aí o contato, ela vai fazer um contato para também dar aí alguma orientação para que a pessoa tenha nesse momento tão difícil, né, pelo menos um apoio, uma orientação para que busque ajuda no local correto. Vamos dizer assim, os municípios, né, eles têm ali o seu CAPS, tem assistência social também, que é um local de escuta, porque ela tem a equipe técnica, assistência social, que também pode aí fazer encaminhamentos, tá bom, gente? Para a área da saúde. Então, se você já é acompanhado também na assistência social do seu município, busque essa ajuda, porque lá tem técnicas na área da saúde mental que podem te ajudar e vamos dizer assim, fazer os encaminhamentos necessários. Porque uma coisa bacana que eu vou conversar aqui com a nossa entrevistada também, tô dando um tempinho para dar uma respirada aqui, tomar uma aguinha, tá tudo ok? Podemos prosseguir? Com certeza. Nós temos muitas solicitações aqui já para conversar com ela. Mas, enfim, essa questão de laudar, né, de ter o seu diagnóstico feito tardiamente, como você disse, com esses problemas nas empresas, muitas pessoas descobriram que eram, né, ou portadoras de síndromes ou de distúrbios, ou enfim, você vai explicar um pouquinho melhor pra gente, se descobriram autistas, se descobriram com TDAH, como é que é isso, né, agora, tardiamente, essa descoberta, né? Nunca é tarde demais para a pessoa buscar essa ajuda, essa orientação. Como é que fica essas pessoas agora que estão tendo mais informação e então estão conseguindo se sentirem como assim, acolhidos? Como é que é essa descoberta? Porque a própria Beth tem essa história pessoal dela que ela vai contar pra gente. Tá, vamos lá. Eu comecei a perceber, eu tenho um filho já diagnosticado desde os 14 anos de idade como TDAH, mas eu nunca me enxerguei, porque eu só tinha olhar para ele. Então, a partir do momento que ele foi diagnosticado, eu comecei a ler sobre para poder agir com ele, porque é isso que a gente tem que fazer, obter informações para saber lidar com a situação em casa.
né? Porque muitas vezes a gente diz que um TDAH é preguiçoso, que ele não quer saber de nada, que ele começa muita coisa e não termina, mas aí o que precisa, na verdade, é você entender o porquê isso acontece, que é a função executiva que procede aqui do lóbulo frontal, que não tem a produção de dopamina como deveria, que é Ai, me faltou a palavra agora, que é um hormônio que te ajuda na iniciativa, que te traz motivação, enfim. Aí passou-se o tempo, a gente começou a lidar com esse meu filho em casa. Eu fui numa palestra na faculdade e lá começou a falar exatamente sobre isso. Só que me deu um estalo e eu comecei a me enxergar. No momento que eu me enxerguei, eu conversei com o neurologista que estava fazendo a palestra e ali mesmo ele fez um teste rapidamente, mandou eu procurar um especialista, porque eu apresentava também sintomas, fora que um filho TDAH, ele vem de procedência de pais TDAH ou família próxima, tios, avós, certo? Olha que interessante. Como a informação ela está chegando, está sendo mais fácil agora, o que acontece? Existem muitas pessoas adultas que trabalham em empresas e olha, eu não estou falando só de colaboradores, eu estou falando de presidentes de empresas, eu estou falando de diretores, de gestores, eu estou falando de ser humano, qualquer ser humano. Tá? Sem informação, ele pode não saber que ele possui algum transtorno de neurodiversidade, porque ser um autista ou ser um TDAH não é doença. Apesar de ter a nomenclatura de transtorno, não é doença, é a forma como o cérebro funciona. Tá? É um neurodivergente, é uma pessoa que funciona diferente dos outros. E tudo bem, geralmente muito criativos, geralmente muito inteligentes, com superdotação, né? E aí o que acontece? Como que uma pessoa, ela pode, a empresa, ela pode atentar por um funcionário, muitas vezes distraído, atrapalhado, né? Existem setores, o próprio RH da empresa, se o coordenador ali do setor observa isso, tem o que... como é que chama? Me ajuda aí. Eu tô um pouco nervosa, me faltam as palavras. Vamos lá, porque o tema realmente é complexo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... no setor específico, quando o coordenador observa e ele tem a instrução, quando ele passa por... a capacitação. Capacitação, essa é a palavra que estava faltando. Quando ele passa por capacitação, ele detecta que aquele colaborador naquele setor... tem algum diagnóstico, aí ele pode estar encaminhando, se tiver um setor de atendimento, de plantão psicológico, já passa por uma avaliação. Se não, ele é encaminhado para o médico do trabalho, o médico do trabalho pede uma avaliação de um psicólogo ou um psicanalista, no meu caso, especialista em transtorno mental. A partir do momento que é detectado o transtorno mental e ele começa a aprender regulação emocional, inteligência emocional, ele volta a ser produtivo, porque ele não é fim de carreira um diagnóstico, muito pelo contrário, é o início de uma vida com qualidade de vida. Então, pode sim, um autista pode ser produtivo numa empresa, desde que ele tenha um diagnóstico. Muitas vezes, se é um psicólogo realmente que faz a contratação, ele já pega alguma coisa. E se ele não tem a capacidade, né? Se ele não está capacitado para fazer esse diagnóstico, ele já encaminha. Mas nunca pode desqualificar um candidato, até mesmo ou por um diagnóstico já preciso ou por uma suspeita de diagnóstico. Não pode, porque hoje é crime. Olha lá, gente, isso é importante. Então, essa questão de conhecer, né? Quando a gente fala que o conhecimento abre portas, né? Eu acho que ele escancara, né? Portas e janelas por onde entra, né? A claridade, entra a possibilidade do entendimento, do acolhimento e de explorar essas qualidades que muitas vezes são pessoas que na empresa, com o olhar certo, com esse atendimento correto, acolhimento correto, podem trazer grandes vantagens, né, para a empresa, trazendo, né, gerando
renda realmente, gerando aí insumos, gerando lucro, né? Vamos dizer assim, a palavra meio... Sim, porque olha, um TDAH e um autista com suporte psicológico, eles são extremamente produtivos e muito criativos, sabe? Eu quero deixar aqui uma coisa muito importante, principalmente para quem está almejando, assim, entrar na faculdade, fazer qualquer tipo de faculdade. Hoje é lei que, olha só, a lei 14.254/2021, né? Lei do TDAH e outros transtornos de aprendizagem garante acompanhamento integral para alunos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Obriga identificação precoce em escolas, apoios pedagógicos, apoios terapêuticos especializados e aplica-se tanto à educação básica quanto acadêmica. Então, assim, graças a Deus, os neurodivergentes estão conseguindo ter um suporte embasado em lei que deixa de serem excluídos, sabe? Até aqueles rótulos, você é sem noção, você não dá uma dentro, você é muito, sabe, voado, vive no mundo da lua. Isso está caindo por terra agora, porque agora estar se entendendo através de todo o conhecimento e que está acessível a você, sabendo utilizar as redes sociais de maneira saudável, verdade, sabe? O entendimento de que aquele que está do teu lado e é diferente de você, não é menos que você e nem você é mais do que ele. É uma pessoa que funciona diferente de você, então vocês têm que passar 8 horas por dia, toda semana, né? Juntos. Não custa nada você se informar de como que funciona, como lidar melhor com o meu colega de trabalho, que é TDAH, né? O que eu posso fazer para a gente interagir, ter uma conexão saudável e ser produtivo na empresa. Não adianta ficar, porque TDAH... ele leva a porta junto, ele esquece a chave na mesa do colega, ele não sabe onde está o celular dele. E se tem uma rede de apoio, que é muito importante dentro das empresas, dentro das escolas, poxa, a rede de apoio não é para criticar, é para ajudar na limitação que o colega tem. E acaba funcionando e todo mundo se dá bem, porque conviver com TDAH é uma palhaçada só. A gente brinca, né, muito aqui quando a gente está trabalhando juntas nas questões aí relacionadas à saúde mental, né, porque ela tem as vamos dizer assim, as manias, e eu também tenho as minhas, e a gente brinca muito, e aí a gente faz assim, torna, né, a coisa muito engraçada, porque a gente tem que se aceitar como a gente é, sim, né, o ser humano. Aí vamos falar, já vamos mudando um pouquinho de foco. Eu quero aproveitar para mandar também um abraço. Gente, nós estamos aqui com espectadores e ouvintes nossos aqui em Itu. Olha só que bacana. São Roque, Mairink e Biúna também, que estão ouvindo aqui a nossa live através lá do Facebook e através da FM 87,5 aqui nas ondas da rádio. Olha que bacana. Então, o tema é um tema que interessa sempre e a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando esse tema com vocês. Então, quando a gente fala, né, depressão, tristeza, quando a gente fala aí, né, de todos esses assuntos que envolvem o mês aí, o Setembro Amarelo, a gente vê o outro lado, né, o que seria o ideal, então, todo mundo feliz, todo mundo saudável, todo mundo de bem com a vida, com a mente bem resolvida, com seus traumas bem resolvidos, e a gente sabe que não é isso que acontece, mas nós hoje contamos com a questão da internet e daqueles influencers digitais e de toda uma vida aí postada nessas redes sociais, de perfeições e tudo perfeito e tudo lindo, as pessoas lindas, rindo, viajando, bebendo, dançando, mostrando o casamento na hora que acorda, na hora que deita. Então, essa aparência da vida perfeita, da felicidade da internet. Isso também tem gerado aí uma movimentação no pessoal da saúde mental, porque tem trazido consequências também seríssimas. Você consegue contar um pouquinho pra gente sobre essas questões aí, essa sociedade loucos talvez por dopamina, que é esse hormônio que eles falam da felicidade? Eu costumo falar da dopamina barata,
Porque tudo que é barato, todo mundo quer, né? Todo mundo busca uma promoção porque é conquistar algo com rapidez. Verdade. Não quer se empenhar para comprar ou obter alguma coisa que custe mais caro, mas que vai durar por mais tempo. E a mesma coisa é a dopamina. E a rede social, ela causa exatamente isso. Por quê? As pessoas... Eu posso dizer, com certeza, me incluindo também, 99,9% da humanidade mundial, né? Sofre de algum problema emocional, algum trauma de infância, alguma coisa. Então, necessita de quê? De validação. Porque talvez não tenha sido visto na sua infância e agora precisa que seja validado as suas atitudes, a sua fala, a sua presença, a sua imagem, a cor de cabelo, a cor do batom, a maquiagem que faz, né? E a rede social, ela vem promovendo exatamente essas coisas. Trazendo o quê? Trazendo luzes, sorrisos, trazendo perfeições, trazendo conquistas, né? Só que, na verdade, tá mostrando o que o outro quer ver. Porque aquele que está mostrando, muitas vezes está buscando validação. E o outro que quer ver para copiar e para fazer igual. Por isso que existe um boom de influencers, tá? Verdade. Só que o que acontece? A idealização diária, ela cria um espelho quebrado. Esse é o perigo. Por quê? A idealização é o contrário da realidade. Então, a pessoa que idealiza, ela sonha demais. E quando ela entra em choque com a realidade, vem a frustração. E aí, ela não é validada, ela é excluída, vem a depressão. E muitas vezes, pessoas que não suportam as críticas, não suportam os haters que chama, haters, né? Exatamente. Ela acaba entrando num desespero tão grande que ela não vê saída e aí ela abre mão da vida. Então, olha só que importância tem a internet na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Assim como tudo que é apresentado ao ser humano em termos de tecnologia, em termos de progresso, né, em termos de evolução, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque sempre tem um lado positivo e um lado negativo, e o grande risco é justamente esse lado negativo acabar, né, sobrepujando, acabar ganhando muito mais espaço do que o lado positivo, como você mesmo disse. As pessoas querem a coisa fácil, simples, né? A gente quer ficar magro, mas a gente não quer fazer regime, a gente não quer parar de comer. Né? A gente quer ter um coração saudável e forte, mas a gente não quer fazer uma caminhada porque, tô com preguiça, então não quero. Nós queremos que as coisas aconteçam como que num passe de mágica, sem ter que ter todo aquele trabalho, a dedicação, o esforço, as privações que a gente às vezes tem que fazer para alcançar o resultado, né? Eu costumo dizer que a felicidade sem autenticidade na íntegra, ela é uma máscara. Olha lá. Então, as pessoas muitas vezes estão fingindo que estão felizes. Aliás, tem muitas postagens, né, no Setembro Amarelo, mostrando pessoas antes dos seus últimos momentos, felizes ali, rindo, fazendo alguma coisa ali na internet, amigos, família, e depois aquela surpresa dos familiares, dos amigos que não tinham a menor noção desse risco que existia, né, e que não foi tratado, não foi trabalhado, não foi visto, e poderia muitas vezes ter tido um desenrolar diferente, caso a tempo, né, esse ser humano tivesse conseguido, né, entender que há sim alguém que se importa, que se preocupa e que está ali para escutar. Eu quero trazer um dado muito importante dentro disso que você está falando agora, que assim é comprovado pelas estatísticas, né, que crianças que passaram de 7 minutos a mais ou menos 70 minutos em rede social, aumentou demais nos últimos 2 anos, em cerca assim, de 35% os sintomas depressivos. Olha, Crianças. Então, quando a gente pensa que depressão é coisa de adulto, de mulher mal amada, porque também tem essa coisa, a mulher mal amada, tá deprimida, nada, vai arrumar um marido que passa, né? Então, mostra que a gente realmente está despreparado para lidar com a dor do outro e com a nossa própria, porque certamente quem ainda não se deparou com a sua própria dor, quem não teve ainda essa coragem, né, essa vontade de olhar para si próprio e se enxergar e se conhecer, não
tem ainda essa possibilidade de entender mesmo o outro. Então não dá para a gente esperar que alguém doente também nos cure. Por isso que a importância de procurar os especialistas na área para realmente ter uma escuta especializada. Não que o amigo, o parente, a pessoa que está ali, que detectou essa necessidade não seja importante. Normalmente eu brinco que são os anjos da guarda, são o elo de ligação entre a possibilidade de uma cura, de uma melhora, do que realmente o colapso total aí do ser humano, né? Então, precisamos sim ser levados às vezes pela mão de alguém para um especialista, mas precisamos sim desses especialistas. Por isso que o Setembro Amarelo também é um mês onde a gente pensa muito em quem está trabalhando com a saúde mental, né? Que muitas vezes esses trabalhadores, assim, né? Eu como psicóloga, Elizabeth como psicanalista, as assistentes sociais, o pessoal da saúde, as fontes, todo mundo que trabalha com isso também está sobrecarregado, né? Também tem seus problemas emocionais. Eu faço terapia, porque se eu não fizer terapia, eu não dou conta. Então, o ser humano, ele tem que entender que todo mundo precisa cuidar do seu emocional, do seu mental, né? Controlar aí a sua mente, que também é um exercício, né? Quando a gente percebe, a mente da gente está ali, né? É como entrar na internet. Vou pesquisar sobre o autismo para conversar aqui com a psicanalista. Então, aí eu vou lá, começo a pesquisar, daqui a pouco, olha aqui, fulano curtiu minha foto. Aí você vai lá e vai pro fulano curtiu a foto, não sei quem. Nossa, o que eu estava fazendo mesmo? Já nem lembro porque que entrou na internet e assim foi o seu tempo, né? E você ficou ali envolvido com aquela dopamina do like que você ganhou, e muitas vezes aí o foco se perde e a gente prefere ficar naquela zona de conforto, né? Uma hora eu vejo, uma hora eu marco, uma hora eu vou, né? E às vezes pode acabar sendo tarde demais, não é isso? Exatamente. Eu gostaria também de deixar claro aqui que a depressão, ela está assolando muito os nossos jovens hoje. Né? Se é 35% de crescimento de 2 anos para cá de criança, essas crianças há 2 anos atrás entraram na pré-adolescência e já há um crescimento de 40% a 45% nesses 2 anos dos nossos jovens também, né? E quando ela fala, né, quando ela acabou de trazer a questão... eu me perdi um pouco agora. A gente estava falando da importância das pessoas próximas identificarem para poder fazer esses encaminhamentos para os especialistas. Sim, eu costumo dizer o seguinte, que tem aqueles posters no Instagram, por exemplo, que fala assim, nada melhor do que tomar um bom café com uma amiga e uma conversa que tudo resolve. Né? Isso é muito verdade. Somos amigas há 39 anos, temos o hábito de nos falarmos por live, por videochamada à noite, bater papo, conversar, é maravilhoso. Mas patologicamente, existem coisas que, não caso dela, não o meu caso entre nós, mas entre outras pessoas, quem é leigo, quem não estudou, não sabe resolver algo patológico. Então, assim, bater papo com uma amiga, ela não vai entender que, de repente, aquele problema que ela está vivendo naquele momento, ou é uma repetição de padrão da própria família. Então, assim, na terapia, é isso que vai ser visto, isso que vai ser tratado, e a pessoa vai entender que ela não tem que ficar repetindo a história dos seus antepassados, ela pode ter a vida dela. Outra coisa, autoajuda. Eu fui uma pessoa que, antes de entrar na área da saúde mental, eu lia muitos livros de autoajuda e foi maravilhoso, mas não substitui terapia. Também por conta da situação patológica. Às vezes você tem um quadro de uma bipolaridade, né? Uma hora você está deprimido, outra hora você está frenético demais. Precisa investigar. E uma autoajuda não vai informar para você que você tem uma necessidade que é um transtorno de humor. Bipolaridade é um transtorno de humor. Você não nasce, mas o ambiente insalubre, uma família problemática, disfuncional, gera problema de humor, problema de personalidade, borderline, que se fala muito também, é aquelas pessoas que estão no limite, né? Cresceu num ambiente disfuncional, com rejeição, com abandono. Então, assim, não é num bate-papo,
de sexta-feira à noite tomando uma cerveja, não é sentada tomando um café com a melhor amiga ou num livro de autoajuda que você vai descobrir essas coisas. Por isso que você não pode descartar a terapia. E aí muita gente fala assim, mas terapia é cara, o SUS não dá terapia pra gente, ou então a filha é muito grande e vai pro particular, é muito caro. Olha, aí já entra uma crença limitante sua, porque se realmente você quer melhorar a sua vida, de repente existe algumas coisas que você pode, não vou dizer abrir mão, mas deixar de lado por um tempo para você se cuidar. Quanto vale a sua vida? Você equipara a sua vida a uma Coca-Cola todos os dias? A uma pizza sexta, sábado e domingo? Talvez, se você não tomar a Coca-Cola todos os dias e comer pizza sexta, sábado e domingo, você consegue fazer uma terapia. E tanto eu como muitos colegas, a gente não deixa de atender pessoas por questões financeiras. É isso aí, porque tem muita gente que acredita que é um custo, né, muito alto ter um profissional. Então, essa é a grande diferença de pessoas que realmente estão num caminho de alcançar um resultado, né, porque as amizades sim são importantes, a rede de apoio é muito importante, mas estar com um especialista que vai ter um olhar diferenciado e vai trazer as ferramentas necessárias para você vencer esses desafios de se autoconhecer, né, e de buscar uma qualidade de vida para si e para os próximos, que quando a gente está bem, a gente influencia todo um ambiente, né? Então é muito importante. Então, gente, nós estamos chegando aí, já são 5:11, conversamos bastante. Nós vamos começar aqui a fazer um fechamento agora dessa live. Eu prometi que ia trazer algumas perguntinhas, então os nossos ouvintes mandaram umas perguntas aqui pra gente. A gente vai fazer assim, só um bate-bola rapidinho aqui com essas perguntas, mas a gente vai ficar aqui através do WhatsApp da rádio, recebendo todas as perguntas que vão ser encaminhadas ali para o WhatsApp lá da Aura 68, e ela nos prometeu que com essa parceria aqui da Rádio Cidade Alumínio, ela vai atender a cada pergunta dessa, responder, e a gente vai então depois ler aqui, claro, sem identificar nome de ninguém, né, gente? Nós vamos ler as perguntas também que chegarem e as respostas durante a nossa programação aqui no nosso programa que vai ao ar aí das 9 ao meio-dia, o programa Conexão Acontece Cidades, a parceria da Rádio Cidade Alumínio com o jornal Acontece Cidades. Então, perguntinhas, tá? Do pessoal aqui que estão super aí curiosos, interessados. Aqui é a dona Vera, lá do Alto do Itararé, e perguntou o seguinte: às vezes eu me sinto muito ansiosa e desanimada. O que a senhora recomenda para melhorar a qualidade de vida no dia a dia? Tá. Obrigada pela confiança de compartilhar isso com a gente aqui, comigo, dona Vera. É muito importante a senhora criar uma rotina de sono, praticar atividade física leve, cuidar da sua respiração, porque a respiração é melhor do que qualquer calmante, viu, gente? Quem aprende a respirar já começa a ter regulação emocional daí, né? Ai, que bacana. Falar sobre o que sente e buscar momentos de descanso. E quando, assim, procurar tirar um lazer, vivenciar aquele lazer, tá naquele momento, aquela hora. Não é num lugar muito gostoso, pensando no que tem que fazer amanhã, né? São pequenos hábitos que geram grande diferença. Olha que bacana. Então, mais uma perguntinha aqui, vamos aproveitar o tempo. Tem gente que fala que procurar psicólogo ou psicanalista é só para quem tá louco. Pergunta do Paulo, ali do Genebra. Isso é verdade mesmo ou é um mito? Ô, Paulo, obrigada, viu? Isso é uma pergunta, assim, muito pertinente, né? Porque, assim, isso é mito, Paulo. Terapia não é para quem tá louco. A terapia é pra gente não enlouquecer, entendeu? Então, assim, é para quem quer se conhecer, organizar suas próprias emoções e melhorar a sua qualidade de vida. E todos acabam se beneficiando. Nós que estamos fazendo a terapia e principalmente quem está ao nosso redor. Porque quem não faz terapia enlouquece quem está ao redor.
E principalmente nos ambientes de trabalho, né? O pessoal aí enlouquece quem trabalha com a pessoa. Então é muito importante a gente frisar essa questão de que qualidade de vida e saúde mental se conquista, sim, com boas escolhas, né? E escolher, como ela disse, né? Gastar o seu dinheiro cuidando de si com coisas que te fortaleçam, porque muitas vezes a gente gasta com aquilo que nos leva para baixo, a gente poderia estar gastando com coisas que nos fortalecem e a gente deixa, às vezes, por preguiça, um pouquinho de medo também de se enfrentar, né, na terapia, mas, gente, os psicólogos, psicanalistas não mordem, eles estão ali já esperando lidar com o pior, porque ninguém vai lá no psicólogo psicanalista para contar o anjo que é, as coisas boas que acontecem, os pensamentos bons que passam. É sempre sobre coisas que são difíceis, não é isso? E a gente vai deixar também já o convite, né? Porque eu sei que ela tem aqui um horário hoje meio apertado, porque ela vai atender uma grande empresa aqui da região, que já fechou com a Aura 68 fazer esse mapeamento de risco, né? E o trabalho aí de programas contínuos para os funcionários da empresa. Então a gente deseja para você muita sorte, sucesso. Nós temos certeza que você vai trazer aí uma outra, né, visão aí de qualidade de vida para essa empresa, vai ajudar muito quem trabalha lá, e a gente fica torcendo para que você consiga tirar aí novamente, quando você estiver aqui na região, um tempinho para vir fazer essa live aqui com a gente, porque o pessoal super aprovou, o pessoal tá mandando mensagem, vocês viram que o telefone não para de tocar aqui, e a gente fica muito feliz de ter contado com esse teu apoio, com esse momento tão importante aí de troca, né, de experiências, no momento onde a felicidade é o que a gente mais quer, mas eu costumo dizer que momentos felizes teremos sempre. Uma felicidade eterna não existe, mas se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a infelicidade, a dor e o sofrimento podem ser eternos na vida da gente se a gente não trabalhar isso e não cuidar disso. Então vou deixar um abraço para a Beth, deixar ela se despedir também aí dos nossos ouvintes. Eu é que quero agradecer imensamente a oportunidade, a porta aberta, essa cidade que está me recebendo com carinho aqui, para que eu possa estar ajudando, né, junto com a Áurea 68, e agradecer aos ouvintes que fizeram as perguntas, podem continuar mandando, vai ser direcionado para a Áurea 68, eu vou estar respondendo todo mundo de pronto, e assim, estarei voltando mais vezes aqui, nessa parceria com a rádio, já recebendo o ok aqui do nosso grande José, e assim, muito obrigada mesmo, um grande abraço. E lembre-se, felicidade sem autenticidade, na íntegra, ela é máscara. Seja feliz para você. Consecutivamente, as suas atitudes vão alegrar quem está junto de você, tá bom? Um grande abraço, um beijo para você. Um abração para vocês, muito obrigado pela participação e pela audiência aqui na nossa Rádio Cidade Alumínio, a número 1 no coração dessa cidade, onde o sucesso é ter você aqui. Fica com a gente aqui na nossa programação hoje. Família Rádio Cidade, um grande abraço a todos. Eu não vou nem citar nome porque hoje a gente está meio corrido, mas todos vocês que fazem parte aqui da nossa história estão aqui juntos de coração com a gente. Um grande abraço, uma excelente semana. Voltamos essa semana com mais live para vocês.